Gratidão pela presença de vocês aqui, tantos amigos queridos, tanta luz, amigos queridos, alunos queridos, a todos que vão assistir também pelo YouTube, a minha gratidão por vocês estarem aqui hoje. Vocês são o verdadeiro presente de Deus aqui hoje. E hoje nós vamos conversar sobre como se preparar para dormir. Mas ninguém vai dormir, sim ou não? Eu não ouvi direito, sim ou não? Ó, tá dividido ainda. Vamos dormir ou não? Olha, agora até o plano espiritual ouviu. Muito bom. Porque a ideia aqui é como dormir bem. E dormir a gente gosta, e quando a gente quer dormir, a gente dorme bem. Mas os problemas da vida vêm e atrapalham o nosso sono, não é verdade? Então, hoje a gente vai entender um pouquinho da parte espiritual do sono, dos sonhos e de dormir. Porque, afinal, o que é o sono? O sono é um estado fisiológico, é uma necessidade básica para que nós possamos repor energias. E aquele soninho pós-almoço? Quem não gosta, né? Parece que quando a gente dorme aqueles 20 minutinhos, um milagre acontece e a gente começa o dia totalmente de novo. Não é verdade? Então, o sono é uma necessidade básica. A gente precisa descansar, desacelerar. É fácil? Sim ou não? Não é fácil, porque parece que quando a gente vai dormir, a nossa mente liga tudo de novo, não é? Parece um computador que está reiniciando e os pensamentos vêm, os pensamentos positivos, os pensamentos negativos, é aquela guerra. A gente quer parar e a mente não deixa. Hoje a gente vai tentar aprender um pouquinho. Porque o sono tem 5 fases. Olha só, hein? Ciência. Primeira fase, aquela sonolência. Você fica lutando para não dormir, para continuar assistindo o Jornal Nacional lá e você não está conseguindo, mas você está ali lutando, né? A segunda fase, aquele soninho leve, que você pode acordar a qualquer momento. Opa, ouvi um barulho. É um gato? É um espírito? É um cachorro? Você não sabe o que é, mas você ouviu o barulho. E dependendo do que for, é melhor você nem ir lá ver, não é verdade? Terceira fase, sono moderado. Você ainda tem aquela capacidade de acordar e não estar tão sonolento. Agora, a quarta fase é o sono da Cinderela, sono profundo. E vocês acreditam que essa quarta fase dura muito pouco? Eu tenho essa pulseirinha aqui, que eu não vou fazer o merchan dela, né, porque eu não estou ganhando nada para isso. Mas tem aplicativos que eles medem o seu sono. E aí eles medem lá que você ficou, por exemplo, 4 horas em sono leve e uns 30 minutinhos no sono profundo. Aí você acorda e você fala, é isso mesmo, Deus? Nem dormir em paz eu posso? Né? E tem o sono REM. Prestem atenção que eu só vou falar o inglês uma vez, hein? Para não passar vergonha. Rapid Eye Movement. Rapid Eye Movement. É aquela piscadinha que você dá, que aí você olha e você fala assim, tem alguém ali? Não tem, mas não dá tempo de ver se tem ou não tem. Porque você apagou. Sabe quando você está piscando? É essa piscadinha que nós entramos naquele momento do sonho. E aí você acorda e fala assim, nossa, tive um sonho muito louco hoje. Sonhei que eu estava lá no GESB, aí depois eu estava cozinhando no Shopping Penha, depois eu fui parar no meio da Estação Céu. O que aconteceu? Na verdade, o nosso sonho é uma jornada. É uma jornada. A gente vive um passo de cada vez ali na espiritualidade. Mas, quando a gente volta para o corpo, a gente recebe um choque
anímico. Então, a gente acorda assustado e aquelas lembranças se embaralham todas. Então, a gente lembra de apenas algumas cenas do filme, certo? Não é que você teve um sono muito louco, você viveu. Mas você não vai lembrar de tudo e nem precisa lembrar de tudo, né? Porque a gente tem que viver aqui e agora. O plano espiritual é só uma preparação durante a noite. E vocês sabiam que toda noite a gente morre um pouquinho? Vamos ver aqui. É só para dar um sustinho, mas eu vou explicar. Porque olha lá os tipos de sono. Adormecer, dormir profundamente, isso nem todo mundo consegue. Tem o sono dos justos, né? Aquele sono tranquilo de quem fez a sua parte. Nem sempre a gente consegue chegar lá, porque a gente sempre acha que tem que fazer o quê? Mais. A gente não quer nem fazer a nossa parte direito, a gente quer fazer o mais. E aí não faz nada. Olha, estamos sintonizados, hein, Geraldo? Então, tem o sono magnético, que é aquele sono hipnótico. O que é isso, Aline? Quando aquele irmãozinho espiritual que está te perturbando porque você não fez o evangelho, porque você não está tomando passe, não está cuidando da sua saúde espiritual. Você sente aquela sonolência que você passa até vergonha nos lugares. Não pode sentar no sofá que dorme. Certo? Cair ou morrer de sono. A gente fala isso quase todo dia. Estou caindo de sono, morrendo de sono. É o sono acumulado. Sono acumulado, dá para resgatar? Não. Dormiu, dormiu. Não dormiu, não vai dormir mais. Então, dormir tem que ser o quê? Priori. Muito bom. Vou perguntar depois, hein, na prova. Insônia é a escassez. O sono não vem de jeito nenhum. Muita gente vem aqui para pedir ajuda com isso. Mas também tem a sonolência em excesso, como eu expliquei anteriormente. Você está desequilibrado espiritualmente, você não consegue ter energia. Por isso que é importante tomar o passe. Por isso que é importante fazer a receita espiritual aqui do centro direitinho, para que você possa se revitalizar, vigorar, como diz o Gil, né? A gente tem que vigorar, gente. O dia tem 24 horas e a gente não pode ficar com sono o tempo todo. Tem alguma coisa errada. Se você tiver coragem de fazer o exame do sono lá, como eu fiz, e passar vergonha, porque o médico falou que eu dormi. Eu não dormi, eu tenho certeza. Porque tinha um mocinho lá do meu lado que ele se engasgava, aí eu acordava e falava, é agora que ele vai morrer. E ele não morreu, gente. Então, se você fizer o exame do sono e não der nada, você já sabe que você tem que melhorar o seu espiritual. Certo? Tudo bem, gente? E tem o sonambulismo, que daqui a pouco a gente vai entender mais um pouco. Mas o sono, ele também é um fenômeno físico, porque é o momento em que a nossa alma, nosso espírito, se liberta do corpo. Por isso, é uma função de defesa. Olha só que legal, enquanto você dorme, o seu corpo faz toda a manutenção do carro, dos processos químicos, das funções cerebrais e dos processos físicos. Os órgãos se realinham, né, Genival? O intestino funciona, o fígado limpa tudo. É uma beleza dormir, gente. Então, a gente consegue entrar no sonho, porque a nossa saúde está perfeita, certo? E olha só a importância do sono de novo. Temos distúrbios. Vocês sabiam? Distúrbios do sono, que aí a gente tem que procurar o médico da terra e o médico espiritual. No caso, Dr. Frederic. Então, olha só o que é distúrbio do sono. Apneia. Você para de respirar há alguns segundos. Tem a sensação de engasgo, porque a sua garganta seca. O bruxismo. Você aperta os seus dentes com muita força, porque você está emocionalmente sob estresse.
A insônia, a falta do sono, a preocupação do futuro ou a culpa do passado. Entendeu? Você fica ali repassando o tempo todo aqueles fatos na sua mente e aí o sono não vai vir mesmo. Certo? Pernas inquietas. Tem gente que fica lá com a perna mexendo na hora de dormir. Essa é engraçado, né? Mas também tem isso durante o dia. Me dá aflição. Eu falo, dá para parar a perna aí, amiguinho? Porque eu quero mexer também. Eu fico vendo lá ele mexer, eu quero mexer também, não é? Sonambulismo, já vamos descobrir daqui a pouco. E a narcolepsia, que é uma vontade de dormir tão grande que você apaga. Olha só. O que vocês vão ensinar para o pessoal aqui hoje? A insônia pode ser crônica, 3 vezes por semana, leve, moderada ou aguda, porque você está sob estresse, sob preocupação. O bruxismo vai te dar uma dor maxilar muito grande. Você vai acordar, parece que você estava comendo um bife a noite inteira, porque aquilo dói quando você acorda. Certo? Tem até a plaquinha lá que você coloca para amenizar. Então, olha só os sintomas da insônia. Alterações de memória. Estou esquecido. Dor de cabeça, tontura, fadiga, alterações no humor e no organismo, dificuldade de prestar atenção nas coisas e irritabilidade. Por isso, se você estiver muito irritado, avalia os sinais, né? De repente, aquela pausinha para dormir durante o dia, você acha que você não vai dormir à noite, mas 20 minutos já atende o que você precisa. Agora, uma pergunta importante, vamos ver se vocês estão afinados. O passe espiritual ajuda o sono ou não ajuda? Ajuda ou não ajuda? Muito bem, então fico feliz que vocês assistiram a minha palestra Força Espiritual. Vocês sabem que o passo espiritual, ó, nota 10 na bateria. Então, olha só como a gente fica, chegando na casa espírita, saindo da casa espírita. É isso mesmo, é um banho espiritual. E ajuda, se você acreditar com toda a força que o passe vai te ajudar a dormir, você dorme, porque tudo começa pela sua mente. A insônia está dominando a sua mente. Quem vai dominar a sua mente? A insônia ou você? Certo? E olha só, aqui ó, chegando no passe espírita, saindo do passe espírita. Mas tem gente que continua chegando assim em casa, não estou entendendo por quê. Tão nervoso. Certo? Eu tenho uma cachorrinha assim, gente, ela me morde, viu? E olha só que interessante. Na Terra, a gente dorme cerca de 1/3 da vida. É muito tempo, gente. Se eu pudesse, eu nem dormia, porque se você tem 75 anos, mais ou menos 25 anos você passou dormindo. Mas é importante, é extremamente importante você dormir para você acordar bem. Tudo bem? E aqui, ó, o despertador, né? Dormir bem ajuda na nossa saúde espiritual, gente. Ajuda ou não ajuda? Com certeza. Mas antes de dormir, tem que ter o ritual. Tem que fazer a prece. Tem que fazer. Não importa se você está cansado, se você está com o estômago cheio, se você está com dor de cabeça, faça uma prece antes de dormir. É fundamental terminar o dia e acordar agradecendo. Fundamental, porque é essa prece que vai aproximar os mentores espirituais de você e vai te livrar das influências espirituais. Porque quando a gente dorme na Terra, a gente desperta espírito. E aí vem todo mundo. Vem a parte da família que a gente gosta e a parte da família que a gente não gosta. Vem os inimigos estão lá, gente. Os inimigos estão lá querendo derrubar a gente, mas a gente tem força em Deus e a gente vai vencer, não é? Então façam a prece. Em pé, sentado, de ponta cabeça, plantando bananeira, nunca deitado.
porque você vai ser apagado se você fizer a prece deitado. Os espíritos querem que a gente melhore, sim ou não? Sim. Os bons espíritos, certo? Os espíritos inferiores querem que a gente melhore, sim ou não? Não. Muito bem. Perfeito. A Isabel está ali, ó, orgulhosa de vocês, gente. Então, o sono é comparável à morte? Sim, aparentemente incompleta, porque é o ensaio. É o ensaio. Toda noite a gente vai lá no plano espiritual um pouquinho e ensaia como é ficar lá. Certo? Mas não completamente, porque estamos nos preparando. Porque diante do sono, a alma é livre. Let it go, gente. A alma é livre. Então, a gente se prepara para a continuação da vida na Terra após a morte. Certo? E olha só que interessante o que o Leon Denis vai falar no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Devemos preparar no sono não somente as obras terrestres. A gente não pode se preparar dormindo não somente para o próximo dia, mas também ocupando a nossa alma com as obras espirituais. Então, a gente precisa chegar no mentor e falar: mentor, chega aí. Vamos conversar. Arruma um trabalho lá para mim no plano espiritual. Se eu não puder fazer uma faxininha, que pelo menos eu possa assistir uma palestra lá, entregar uma aguinha assim de grátis. Pede um trabalho para o seu mentor. Fala assim: mentor, toda vez que eu for dormir, me leva para um lugar onde eu possa ser útil. Porque se o mentor não te levar, meu bem, a gandaia te leva. Viu? Porque lá no plano espiritual tem tanto lugar bom quanto lugar ruim. E é a mesma coisa que a gente faz aqui na Terra. Quem vai para o baile funk na Terra, vai para o bailão no funk espiritual. Então, vocês entenderam, né? O que é um baile funk? Eu preciso explicar. Não, por favor. Mas assim, fica ligado aí, amigo. Se você não for, a onda te leva. Tudo bem? Então, desfruta de uma liberdade parcial, porque o corpo está ligado ao espírito pelo cordão de prata. Então, quando a gente chega lá no plano espiritual, que eles veem aquele cordão que está ligado assim na nossa cabeça, e ele vai lá no nosso corpo físico, que é o que não nos impede de desencarnar, eles falam: esse daí é da Terra. O que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer amizade ou vou obsediar hoje? Eles ficam assim, ó. Presta atenção, hein? Então surgem os sonhos, né? As visões espirituais. E a gente regenera o organismo com as forças do mundo cósmico. A gente recarrega a bateria espiritual durante o sono. Não é só o celular que a gente precisa carregar. A gente desliga-se da Terra para explorar o mundo espiritual, como o Peter Pan, que vivia na Terra do Nunca, não envelhecia nunca. O espírito dele era jovem. Ele vivia altas aventuras no plano mágico de Neverland, a Terra do Nunca, e ainda levava as crianças para conhecer essas aventuras. Chique, né? Olha só, quando dorme, o homem se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Já comentamos isso. E o espírito não fica em repouso no sono, gente. É só o corpo que precisa repousar. O espírito ele vai fazer o quê? Ele vai capacitar suas habilidades. Então, se ele sabe desenhar, ele pode aprender a desenhar mais. Se ele sabe falar, ele pode aprender a falar melhor. Se ele sabe trabalhar, ele pode aprender a trabalhar mais, estudar, enfim, né? Ele percorre o espaço e aí que está essa barreira que é o corpo físico, que nos impede de vê-los e se comunicar com eles. Lá não tem, não. Lá você é obrigada a falar com os amiguinhos. O tempo todo a gente se relaciona com os espíritos. E olha só o cordão de prata aí, ó. Certo? Ele não nos separa do corpo completamente, ele permite que a gente volte quando a gente precisa. A vizinha tocou a campainha, a gente acorda assustado. O cordão de prata nos trouxe de volta. Certo?
E ele é um laço que só se rompe com a morte, tá, gente? Ele permite que a gente vá lá, aproveite o plano espiritual à vontade e tenha sempre para onde voltar, quando o despertador toca. E o sonambulismo? O que acontece com esse povo que anda, cozinha, trabalha, fala dormindo? São ETs? Não, né? É uma alma emancipada, independente, cujo o espírito continua a influenciar o corpo durante o sono, certo? Então, olha só que interessante o que o mesmo livro vai dizer aqui, O Problema do Ser e do Destino da Dor, do Leon Denis. Que os sonâmbulos à noite, eles passam por lugares perigosos, mas com inteira segurança. Não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Muito bem, acorda o amiguinho aí do lado. Essa parte é muito importante. Olha para o seu lado, vê se tem alguém dormindo para mim. Olha aí. Dá uma balançadinha na sua cabeça. Que essa parte aqui é a parte que o obsessor vem, ó, desliga nós. Olha lá, ó. Vocês gostam de filme de terror, sim ou não? Não? Então, nos mundos inferiores, esses desafetos que nos encontram durante o sono, eles vão nos chamar lá, ó, para ver o Jason, para ver o It, toda essa galera aí que a gente tem medo, viu? Então, por isso que o livro vai dizer, o Obras Póstumas, que o sono influencia muito mais nas nossas vidas do que nós imaginamos. Se você assistir filme de terror antes de dormir, o que vai acontecer? Você vai acordar no filme de terror lá no plano espiritual. É por isso que eu não assisto. Não assisto plano de terror, não assisto da Atena, não assisto coisa violenta, porque eu sou igual um imã, eu vou, ó, e para me tirar de lá, quem é que faz? Então, tomem cuidado, gente. Higiene do sono, porque quando dormem, os espíritos se juntam aos seres superiores e assim eles vão fazer obras, vão estudar, vão trabalhar lá no plano espiritual, mas também tem os inferiores, porque o sono, olha que interessante, é a porta que Deus abriu para todos reverem os amigos do céu. Bonito, né? E é o descanso após o trabalho, enquanto aguardam a grande libertação final, que é desencarnar. Tudo bem? E os sonhos? Interessante, né? O que é o sonho? É uma lembrança que o espírito viu durante o sono, produto da liberdade da alma, uma espécie de visão espiritual. Acontece nos lugares mais distantes, ou que você nunca viu. Você pode visitar um outro país durante o sono e você nunca foi naquele país. E ocorre o mesmo, que a gente pode visitar até outros planetas durante os sonhos, né? É uma lembrança que retrata na memória acontecimentos dessa existência ou do passado. Você pode retornar a lembranças de vidas passadas nos sonhos. Está lá no Livro dos Espíritos. E pode receber visitas espirituais, as boas e as ruins. Qualquer dia você pode acordar com o Jason lá, vai um cafezinho aí, né? Então, faz a prece. Porque, olha só, evite celulares antes de dormir, bebidas alcoólicas, café, refrigerante, fumar à noite. Faça exercícios e tenha um horário certo para acordar. Certo? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Acorda o amiguinho aí do lado para mim, hein? Porque se você não dorme, olha só o que acontece. Você perde a memória, aumenta o seu estresse e agressividade. Quantos de nós já não causamos briga na rua porque a gente não dormiu direito? Pensa aí. Pensa aí nas vergonhas alheias que você passou porque você estava com insônia. O pensamento, a gente se sente meio embriagado, a gente começa a ter alucinações, achar que está vendo coisas se a gente não dorme direito. E no nosso sistema imunológico, a gente fica vulnerável, né? A nossa defesa não consegue atuar, porque a gente não dormiu adequadamente.
Então, a gente tem que ter horário para dormir, para acordar, evitar a luz no quarto, a não ser que for uma luzinha assim, ó, igual o seu Luiz põe, azul ou verde, né? E as pausas. A pausa é extremamente importante. Faça uma pausinha de 20 minutos no seu dia, coloca para despertar o relógio e você vai ver que 20 minutos é eficiente. Mantenha o quarto silencioso e fresco. E olha só, agora checklist para finalizar, hein? Faça a sua lista de tarefas no dia anterior. Não vá dormir fazendo assim, eu acho que eu esqueci alguma coisa. Porque esse esqueci alguma coisa não vai deixar você dormir. Faça uma lista, anote o que você tem que fazer no dia seguinte. Organize-se, gaste energia, vai fazer uma atividade física, uma dança, algo que você goste, certo? A gente não está aqui só para sofrer e pagar boleto. Acorde no mesmo horário todos os dias, até no final de semana. Dona Neuza, eu tenho certeza que ela faz isso. Que ela acorda sempre no mesmo horário. Banho de chuveiro para desligar e banho de sol para ter saúde. Aline, mas hoje não tem sol. Claro que tem. Ele só não está aparecendo. Vai debaixo de uma árvore, respira profundamente. A natureza é fonte de energia vital. Beba muita água, beba chás. Os chás, veja o que você pode tomar, porque ele ajuda a diminuir, a desacelerar. Ele melhora a pressão arterial, dependendo do chá. Cuidado com café, chocolate, refrigerante à noite. Evite excesso de luz, ruídos no quarto. Evite o WhatsApp à noite, gente. Evite. Se não deu para resolver até 8 horas, você não vai conseguir resolver mais. Programe-se para dormir, no outro dia você recomeça, certo? Tenha disciplina com você. E jante no início da noite. Quantos de nós vamos dormir passando mal por causa do excesso de comida? Certo? Boca foi feita para comer, mas também não é assim. E agora eu vou dar uma dica para vocês. Aline, eu estou com um problema muito grande, eu não estou conseguindo dormir. A gente vai fazer uma leve meditação de 2 minutos. O que você vai fazer? Você tem que concentrar, parar a sua mente, certo? Você vai lembrar de uma história que você gosta, por exemplo, o Pequeno Príncipe. E você vai tentar passar essa história na sua mente, como se fosse um filme. Como que eram as roupas do Pequeno Príncipe? O que tinha na história dele? Tinha uma rosa, tinha uma raposa, tinha uma espécie de chapéu, né? Então, você vai repassar essa história com detalhes. Depois de fazer a prece, hein? E aí você vai perceber que você vai conseguir entrar nesse estado de equilíbrio, de leveza para conseguir dormir, de relaxamento. Tudo bem? Então, vamos fazer rapidinho, só para eu ensinar vocês como é que é. Tudo bem? Geraldo, apaga a luz para mim, por favor. Obrigada. Primeiro, respirar, para desacelerar. Tá? Então, respira fundo e solta. Acompanhem a minha voz. Respira fundo e solta. Respira fundo e solta. Nesse momento, você vai prestar atenção que o seu coração está desacelerando. Você vai pensar em Jesus. E você vai perceber que de olhos fechados, o lugar que você está diferente. Você está no centro, mas na frente dele você vai conseguir enxergar um jardim. E nesse jardim você está sentado num banco. Você observa o barulho dos pássaros. Você observa as árvores, o vento batendo nas árvores. Você observa a diversidade das flores.
E crianças, muitas crianças correndo, felizes. E atrás dessa criança, os adultos observando as brincadeiras, a magia de ter a pureza do coração, de perdoar, de amar incondicionalmente, de sorrir de si mesmos, de sonhar, de realizar sonhos, de ter uma vida inteira pela frente, de ter uma vida inteira para realizar o bem, para semear o amor nos corações, para semear a paz, a sabedoria, a conciliação. E uma criança vai parar em frente a você e vai dizer o seguinte: você é capaz de realizar os seus sonhos. Você é capaz de transformar a sua vida. Você é capaz de curar a sua saúde. Você é capaz de curar sua vida. E agora nós vamos percebendo que no alto do centro tem luzes, e nós vamos levemente abrindo os nossos olhos, abrindo suavemente, voltando, nos reestabilizando para o tratamento espiritual, e com a certeza de que quando chegar lá no plano espiritual, alguém estará olhando por nós, alguém estará torcendo por nós e inspirando essa mudança nas nossas vidas. Que nós possamos dormir melhor, mas especialmente acordar para a vida, porque ela passa muito rápido e nós temos que amar, simplesmente amar, hoje e sempre. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus.